Pessoal, beleza? Professor Vasconcelos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto um pouco diferente do que nós normalmente abordamos aqui no nosso portal, no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre elaboração de projetos de pesquisa, né, que você pode utilizar lá no seu curso de graduação, curso de mestrado, doutorado, para submeter a uma agência de fomento, enfim. Você poderá utilizar a essência, né, do que nós vamos discutir aqui, né, na elaboração de projetos de uma forma geral, na academia. Então, mas antes da gente começar, é importante que você se inscreva no canal, tá? Ative o sininho de notificação, compartilhe os vídeos para a gente poder estar crescendo ainda mais, para a gente bater os 400, 500, 600, 1000, sei lá quantos inscritos forem necessários, beleza? Então hoje o que nós vamos falar aqui, né? Nós vamos falar do que é a introdução, para que ela serve, vamos falar do problema de pesquisa, de como construir objetivos, geral, específico, justificativa, referencial teórico, modelo ou modelo teórico, metodologia e referências. É claro que existem algumas outras nuances que eu não vou ficar adentrando porque eles não são muito usuais, são muito mais específicos, por exemplo, para agências de fomento, que é cronograma de execução, enfim, então não vai nos alcançar neste momento, tá? Mas nós vamos dar uma pincelada geral sobre este cenário, de forma que você possa ter uma ideia de como estruturar o seu projeto de pesquisa, o seu projeto de TCC, de mestrado, doutorado e por aí vai, né? No entanto, é importante destacar que cada área do conhecimento vai ter uma forma, uma estrutura diferenciada de apresentação de um projeto. No caso aqui, como eu tenho uma formação em contabilidade, tenho um doutorado em economia, eu vou seguir um roteiro já previamente executado há algum tempo, tá? Mas relembro que é importante que cada área tem suas especificidades, mas a essência de cada área não vai mudar em relação a estes pontos que devem ser contemplados nos projetos de pesquisa. Beleza? Então vamos lá, não se esqueça de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho aí. Então o que é introdução num projeto de pesquisa? Né? Aí existe uma controvérsia que alguns preferem, né, sugerem, melhor dizendo, que é uma das últimas coisas que você vai fazer, tá, dentro do seu trabalho de projeto. Porque uma vez que você estruturou, teve uma revisão de literatura ampla, você consegue fazer uma introdução, né, que é uma contextualização do seu assunto. É um retrato macro, né, do seu universo de pesquisa. É onde você vai dar ao seu leitor, né, a ideia de como está o seu tema, como é que ele é abordado de uma forma geral. Ou seja, a gente sai, né, de uma discussão geral chegando ao específico. Então, se eu quero analisar, por exemplo, alguma coisa a nível de municípios, ou por exemplo, homicídios, suicídios, eu venho discutir na questão dos suicídios, homicídios ou outra variável qualquer a nível mais macro, a nível de Brasil, como é que isso dá a nível de Brasil, eu venho descendo isso a nível de estados e chego ao nível do município, que é, por exemplo, a minha unidade de análise, onde eu quero estudar. Então eu venho contextualizando essa questão dos homicídios, dos suicídios, dos acidentes com arma de fogo, ou dos afogamentos, ou do número de cânceres, enfim, não sei. Vai depender do que você vai estar estudando. Então eu trago do geral para o específico, né, contextualizando, apresentando dados, mostrando como está a questão do meu tema, ok? Então assim, essa é a ideia da sua introdução. Você vai contextualizar o seu objeto de pesquisa, né? Como trazendo o cenário macro até o cenário micro, né? Que é a sua unidade de análise mais diminuída, vamos dizer, a menor unidade de análise, que é, por exemplo, unidades municípios, tá?
E normalmente, né, nós trazemos nessa introdução uma forma de estruturação que é uma mescla entre citações, né, de trabalhos de autores, né, de preferência dos últimos 5 anos, né, as literaturas recentes, né, todo projeto, independente do que você for fazer, é importante que você faça com literaturas recentes, ok? Então, e você vai construir contextos de autores e agregando com as suas argumentações, linkando nessa introdução com a sua visão. E aí você consegue constituir um tema, né, um cenário onde que o leitor ele vai se contextualizar naquilo que você está se propondo a estudar. Então essa é a ideia geral que você tem que ter na introdução. Contextualizar com números do universo geral para o específico. Beleza? Bora lá. Então essa é a ideia que você vai ter que ter na sua introdução. Normalmente a introdução ela é finalizada com um problema de pesquisa. Esse é um grande, né, um grande problema, vamos dizer assim, é a formulação de um problema de pesquisa. Por quê? Porque o problema de pesquisa ele é o centro da sua pesquisa. Ele é a ideia, é a sua motivação. É aquilo que te leva, que te motiva a pesquisar. É um problema que requer uma pesquisa que precisa de uma resposta. Tá? Então, nós temos aqui no problema de pesquisa, a ideia central é a motivação do pesquisador. O que te motiva a pesquisar? Né? E, normalmente, um problema de pesquisa, né, via de regra, né, ele é constituído em forma de pergunta. Tá certo? E essas perguntas, eu até dei um exemplo aqui, ó, né, forma de pergunta: quais são os fatores que explicam o elevado número de suicídio nas cidades brasileiras? Né? Então, eu não sei quais são os fatores que contribuem para isso. Então, eu preciso estudar para poder identificar, né, se de fato existem fatores, se esses fatores são estatisticamente relevantes. Né? Então, eu preciso estudar algumas variáveis para eu poder explicar os fatores que contribuem para o elevado número de suicídios na cidade brasileira. Então eu preciso de uma pesquisa para isso. No entanto, a gente tem que ter muito cuidado na hora de formular um problema de pesquisa, de não formulá-lo com o intuito de gerar uma pergunta cuja a resposta será do tipo sim ou não. Né? Por exemplo, o ar é importante para os seres vivos? Ora, cara pálida, é claro que ele é importante. Sim, ele é importante. Então, primeiro, não carece uma pesquisa. Por quê? Porque já tem uma resposta óbvia. Então, quando você for formular um problema de pesquisa, você já tem que pensar: isso tem uma resposta óbvia? Sim ou não? Se sim, então eu não preciso exercer essa pesquisa. Esse problema tem problema na sua formulação. Não há uma resposta óbvia, como o caso aqui dos fatores que explicam o número de suicídios. Não tem uma resposta óbvia. Então, nós temos, né, um problema elaborado dentro das características necessárias. Agora, quando nós temos uma formulação cuja resposta é do tipo sim e não, ou não, né? Ou já tem uma resposta óbvia, nós partimos do pressuposto que existe algum problema ali que precisamos rever a questão da formulação do problema de pesquisa. Então, resumindo, o problema de pesquisa é a motivação do pesquisador. O que motiva ele a estudar aquele assunto? Ok? Muito bem. Vamos seguindo. Já os objetivos, né, eles são divididos em geral e específicos, correto? Então nós vamos ter objetivos que são, perceba, nós estamos construindo uma sequência de pensamentos
em que nós vamos estruturar os caminhos que nós vamos estar percorrendo durante a execução do nosso trabalho. Então, os objetivos nada mais é do que os caminhos, né, que nós vamos ter que percorrer para alcançar, para responder o nosso problema de pesquisa. Então, nós temos um objetivo que é geral, que é o que eu quero, né, visualizar, que normalmente, como eu costumo dizer, né, para os meus orientados, né, quando a gente conversa sobre metodologia, que na realidade o objetivo geral ele é quase que uma replicação do problema de pesquisa, mas com uma roupagem diferente, né? Ele é quase uma replicação, então nós quase repetimos, mas com uma roupagem diferente, demonstrando que é um objetivo central do seu estudo. Já os específicos, né, por exemplo, aí eu dou um exemplo aqui de objetivo geral, né, identificar os fatores que explicam o elevado número de suicídios nas cidades brasileiras. Então, perceba, é praticamente a mesma coisa do meu problema, dita de forma igual, mas com uma roupagem um pouco diferente, dada a semelhança da proposição. Já quando eu falo dos objetivos específicos, os objetivos específicos estão associados aqui ao operacional da sua pesquisa, o que você vai fazer para responder o objetivo geral, consequentemente o seu problema, ok? Então, objetivos específicos são aqueles procedimentos que você vai fazer na execução do trabalho. Eu coloco aqui, por exemplo, vou verificar o comportamento estatístico das minhas variáveis, ou seja, vou analisá-las, né? Vou fazer uma análise descritiva das variáveis para ver como é que ele se comporta ao longo do tempo, né? Ou seja, vou ali analisar a média, o mínimo, o valor máximo, o desvio padrão, curtose, assimetria, enfim. Nós vamos fazer um tipo de análise estatística que vai nos dar um panorama das variáveis que nós estamos utilizando no nosso trabalho. Já um outro objetivo, a gente tem que ter muito cuidado, a gente não pode sair colocando uma série de objetivos específicos aqui. Por quê? Porque nós temos que pensar em operações, metodologias que consigam alcançar cada objetivo específico e que, consequentemente, vai responder do seu objetivo geral e do seu problema. Então, não adianta eu colocar aqui 10 objetivos específicos e eu não ter como respondê-los, ok? Então, normalmente, eu sempre recomendo usar de 2 a 3 objetivos específicos, já é mais do que suficiente, já vai dar muito trabalho para você. Eu sugiro, por exemplo, nesse caso, que num outro objetivo, além desse cenário de discutir a estatística descritiva das variáveis, para você ter uma ideia macro, que normalmente a estatística descritiva tende a identificar ou caminhar junto com um modelo econométrico que você vai estimar. Tá certo? Eu sugiro, por exemplo, porque você tem que ter um objetivo específico que te remete ao quê? Ao seu método especificamente. Então, se eu estou falando de identificar variáveis que explicam o número de acidentes, de suicídios, homicídios, né, com armas de fogo nas cidades brasileiras, eu tenho que ter um objetivo específico que me remete a um modelo propriamente dito. Então, eu coloco lá, identificar as variáveis que explicam os casos de suicídio nas cidades brasileiras. Ora, se eu vou rodar um modelo de dados em painel, ou se eu vou rodar um modelo de séries temporais, um modelo de equações simultâneas, enfim, de variável instrumental, eu não sei, mas eu tenho um objetivo específico que me remete ao meu modelo, que vai me ajudar de fato a responder o meu problema, o meu objetivo. Eu vou conseguir ter essa resposta ao final do meu trabalho, ok? Tem um outro ponto que eu não coloco aqui, né? Normalmente a gente não é muito comum utilizar em TCC, nem normalmente em dissertações, mas em tese de doutorado é muito comum, que são as hipóteses, né? Às vezes você tem
uma hipótese que você quer testar, se é aquilo de fato, né, dentro da motivação central da sua pesquisa, alguma variável específica você quer testá-la. Então você tem uma hipótese de que ela contribui mais ou menos para determinado evento. Por exemplo, o Estatuto do Desarmamento, né, ele contribui para aumentar ou diminuir o número de acidentes com armas de fogo. Então você pode testar uma hipótese de que ele contribui para diminuir. Então você tem uma hipótese que ele diminui o número de acidentes com arma de fogo. Mas como é que eu vou pensar nessa construção de hipótese? Essa hipótese, automaticamente, mais uma vez pensando no seu modelo, no seu método, você tem que ter uma variável lá no seu modelo, né, que te permita responder essa hipótese. Ok? Tem que ter uma variável lá que te permita. No caso específico que a gente está discutindo aqui, seria uma variável binária do Estatuto do Desarmamento antes e depois, né, de 2006, perdão, tá? 0 antes de 2006, que é a ausência dele, e 1 a partir de 2006, que é a presença do Estatuto de Desarmamento. Então, com essa variável, sendo ela estatisticamente significativa, nós poderíamos confirmar a hipótese de que ele ajuda ou não para reduzir o número de acidentes, homicídios, enfim, alguma coisa do gênero. Tá? Então não é comum em TCC, em dissertações de mestrado, mas em tese de doutorado já é mais comum você encontrar hipóteses cujo estudante ele quer testar, ele tem uma hipótese que ele quer comprovar se é verdadeira ou não. Beleza? Vamos embora, vamos continuar aqui para a gente poder caminhar nos nossos estudos aqui. Nós temos um outro ponto aqui, né, para eu não me alongar muito nesse vídeo, que é a justificativa. Né? Eu vou discutir o que na justificativa? A justificativa tem a função de justificar a importância do seu estudo. Tá? O porquê que você está estudando, o que te motiva aqui, além do seu problema lá. Muitas pessoas, muitos pesquisadores a gente já viu ao longo do tempo que gostam de trazer aqui motivações pessoais, acadêmicas, sociais, enfim. Cada um vai ter uma visão de como justificar a importância do seu estudo. Normalmente, o que eu recomendo aos meus orientados? Né? A gente tem que ter um padrão mais acadêmico na justificativa. O que eu sempre peço aos orientados? Justificativo você começa normalmente contextualizando, uma rápida contextualização do seu tema novamente, tá certo? Não é uma repetição, não é copiar e colar uma parte da introdução aqui, pelo contrário, é escrever outra introdução na justificativa semelhante, né, dentro do contexto que você apresentou na sua introdução. Quando você faz uma apresentação, ou melhor dizendo, você relembra, né, a questão do seu tema, você vem mostrar para o leitor como é que está o estado da arte do seu tema. E quando eu falo estado da arte, não é aquela revisão de literatura que José 2015 fala isso, Maria 2017 fala isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando no seguinte, quando eu falo você demonstrar o estado da arte, é você mostrar, por exemplo, o Aquim 2017, ele aborda o Estatuto dos Armamentos sobre essa ótica, a eficiência do Estatuto. Você tem ali um outro autor, o João da Silva, lá, que trata o Estatuto dos Armamentos sobre uma outra ótica. Você tem o Maria, enfim, você tem uma série de pesquisadores a nível nacional. Você está mostrando, é importante você distinguir cenário nacional e internacional, isso é muito legal na sua justificativa. No cenário nacional você tem esses autores que discutem sobre essa perspectiva, o meu tema de pesquisa. Nós temos o cenário internacional, né? O cenário internacional também na mesma ótica, nós temos vários autores sobre várias perspectivas. Então você mostra para o seu leitor, né, que existe um estado da arte, claro, de forma simplificada, né? E que você vai ter que se inserir nesse trabalho, nesse contexto. Como é que você se insere nesse contexto que você apresentou aqui resumidamente?
o meu trabalho se insere na discussão seguindo a linha de eficiência, analisar a eficiência do estatuto. Beleza, então você já tem uma vertente que você se encaixa. Sim, já tem a vertente, mas como você se diferencia desses outros trabalhos que estão nessa linha da eficiência? O que você avança em relação aos outros? Isso tudo tem que estar na sua justificativa. Tudo isso faz o diferencial no seu trabalho, ok? Quando você fala o que você diferencia, o que você avança, seria muito importante, é importante que você diga, né, o que você de fato espera, né, de resultados, ou melhor dizendo, o que você espera que o seu trabalho contribua para a sociedade, para de uma forma geral, para todos de uma forma geral. O que você espera? Eu espero que seja revista a política do desarmamento, que seja reformulada uma outra lei, que seja feito alguns ajustes na política fiscal do governo, enfim, você espera alguma coisa. Então, na sua justificativa, você tem que finalizar com essa questão do que você espera que ele, depois de pronto, qual é o resultado que você espera que ele proporcione para a sociedade? Tá? Então essa é a ideia da justificativa. Beleza? Eu não vou me alongar mais, porque nós temos outros tópicos aqui, para o vídeo não ficar longo. Eu vou encerrar por aqui pela justificativa, vou lançar outro vídeo, continuando, né, os outros pontos, beleza? Então se você gostou do que nós estamos discutindo aqui, né, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha, faça seus comentários, beleza? Que eu vou, à medida do possível, vou estar respondendo a todos, né? As suas dúvidas a gente vai respondendo, beleza? No mais, a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!